Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. O Grêmio tem um jogo contra o Atlético Paranaense amanhã em Curitiba e o Renato preservou alguns jogadores porque, claro, tá de olho também na Copa do Brasil, que acontece na quinta-feira, o primeiro jogo contra o Juventude. E eu quero falar para vocês do time misto do Grêmio que vai entrar em campo porque pintou o time e eu quero saber se vocês concordam aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos lá então, alguns jogadores que foram preservados, tá? Não viajaram para Curitiba. Matheus Henrique, que ainda está naquele período da recuperação. Vanderlei não viajou. A dupla titular de zaga, Jeromel e Kahneman, também não viajou. O Capita Maicon não viajou. Diego Souza não viajou. Os principais jogadores, até porque o Alisson já estava ainda no departamento médico, vai ficar pelo menos mais 2 semanas afastado. O que pode acontecer de time a partir daí? Eu tô apostando que o Renato vai começar o jogo num esquema 4-1-4-1, mas eu não vou nem pelo esquema. Vamos pelas peças, tá? O Grêmio deve começar o jogo com Paulo Vitor, o goleiro, Orejuela na lateral direita, Bruno Cortez na lateral esquerda. O miolo de zaga com o Tonhão, o Rodrigues e também o David Braz. Aí que vem um time um pouco mais mexido nesse sistema de meia cancha. Tô apostando na primeira função com o Lucas Silva, tendo a parceria do Darlan e também do Matheus Henrique. Aí o Grêmio com 2 jogadores de velocidade, com o Luiz Fernando, com o PP e lá na frente com o Isaac. O que pode ser diferente desse time que eu tô projetando? Pode ser daqui a pouco que o Renato não comece com o Darlan, porque ele pode começar com o Lucas Silva, com o Tassiano, ele pode jogar com o Isaac um pouco mais recuado e colocar um ataque totalmente de velocidade. Aí ele teria, por exemplo, PP, Luiz Fernando e Everton. Ele pode fazer isso, trocar esse time e jogar quase num 4-3-3. Mas independentemente da formatação tática que o Renato coloca em campo, eu estou me baseando muito mais nas peças que estão à disposição. Vamos lá. Jeromel e Kahneman, a dupla de zaga titular, naturalmente vai ser preservada, porque na frente tem o jogo da Copa do Brasil na quinta-feira. E a gente não pode deixar de falar, a gente não pode esquecer que nesse momento, desde que começou o ano, o Renato sempre preservou no Campeonato Brasileiro quando ele precisou projetar um jogo de Libertadores da América, e não vai ser diferente agora nesse jogo de Copa do Brasil. Só que tem um outro ponto aí que a gente tem que destacar, que é a quantidade de jogos do Jeromel e do Kahneman, porque eles só não estiveram em campo realmente por alguma suspensão ou por lesão. Nos outros jogos geralmente eles estão escalados. E o Kahneman, por exemplo, no jogo passado da Libertadores da América, no jogo contra o América de Cali, o Kahneman estava exposto, ele acabou tomando cartão, o Kahneman acabou fazendo gol contra. O Kahneman tá com um staff, com uma estafa, como a gente costuma dizer, né? O staff é o que cuida do jogador, mas com uma estafa também emocional. O Kahneman está exposto o tempo inteiro. Aquelas minhas críticas que eu acabo fazendo, principalmente no sistema de meia cancha, que por vezes o Renato no segundo tempo, ele acaba colocando mais jogadores de frente e acaba tirando os jogadores do meio campo do Grêmio, isso acaba expondo demais o time do Grêmio. E não à toa está expondo e trazendo um desgaste maior, principalmente para o Kahneman. Então os preservados são Vanderlei, goleiro, a dupla de zaga titular, Jeromel e Kahneman, e aí você tem o Capita Maicon preservado e também o Diego Souza. O Isaac dá pro Renato uma possibilidade de que ele jogue como um meia mais recuado ou que ele possa fazer a função do Diego Souza. Por isso que eu fiz essa hipótese de daqui a pouco ele começar com o Isaac mais recuado e promover um ataque de maior velocidade. Aí ele teria um ataque com o PP, com o Luiz Fernando e com o Everton. O Everton não é um jogador centralizado, de ataque, de referência. Agora, se ele quiser, daqui a pouco, eu acredito que ele vai começar dessa maneira, jogar com um cara mais próximo do Diego Souza e que já jogou, já desempenhou essa função sendo um 9, um falso 9, como queiram, aí ele vai ter o Isaac. É por isso que eu tô apostando no time de Paulo Vitor, de Orejuela, de David Braz, de Rodrigues e de Bruno Cortez, o meio-campo com o Lucas Silva, tendo a parceria do Tassiano e do Darlan, e lá na frente ele tendo pela direita o Luiz Fernando, pela esquerda o PP e mais centralizado na função do Diego Souza, o Isaac. Eu sei que o Atlético Paranaense não vem fazendo boa campanha também, mas tem uma série de dificuldades que com certeza esse time do Grêmio, que é um time desentrosado, que é um time desembocado, e eu não estou aqui entrando no mérito se o Renato acertou ou não na preservação, ele tem os motivos dele, o Renato já deixou muito
claro que quando ele tiver o confronto de um Campeonato Brasileiro e as Copas paralelas, ele vai optar em colocar a força máxima na Libertadores ou na Copa do Brasil e preservar dentro do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que considerar alguns aspectos. O principal deles é um gramado artificial, é o gramado que o Grêmio não está acostumado a jogar, é um gramado em que a bola é mais rápida, e aí pode ser justamente a opção do Renato em colocar, quem sabe, jogadores de maior mobilidade, como o Luiz Fernando, com a parceria do PP, e por isso que eu coloco essa condicional da diferença que tem o time jogando com o Isaac ou o time jogando, por exemplo, com o Everton, que é um cara que bate a longa distância, que pode ter uma mobilidade maior. O que eu sei é que não vai ser fácil, até porque o Atlético Paranaense está muito pressionado, precisa fazer resultado, o jogo é dentro da casa do Atlético Paranaense, mas é um time do Grêmio que eu acredito sim que o Renato possa voltar, quem sabe, de Curitiba, pelo menos com um ponto na bagagem. Caras novas que viajaram, a principal delas o Lucas Araújo, que volta a ficar à disposição do Renato, né? Ele tinha descido para fazer partidas pelo time da transição, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, volta a ficar à disposição, mas ele é um jogador de marcação. Então, dos volantes que estão viajando, a gente vai ter começando o Lucas Silva, Darlan e Tassiano, e no banco o Lucas Araújo. Então não são tantas opções assim para o Renato, por exemplo, mexer nesse sistema de meia cancha. Aposta do café, meu café vai em Paulo Vitor, em Orejuela, em David Braz, em Tonhão Rodrigues e Bruno Cortes. Em Lucas Silva, em Darlan, em Tassiano, em Luiz Fernando e PP e no Isaac lá na frente. Essa é a minha aposta do café para o jogo do Grêmio de amanhã contra o Atlético Paranaense, valendo pelo Campeonato Brasileiro. Time preservado, porque o Renato está de olho já na quinta-feira, o primeiro jogo da fase da Copa do Brasil contra o Juventude. Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha que fortalece muito a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco!